Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aí mais um vídeo analisando um trade que nós fizemos nos últimos dias. Claro que sempre com aquela abordagem simplificada, didática, bem explicativa para você aí também melhorar o teu racional de análise técnica para sempre cada vez mais acompanhar a gente e melhorar aí nos seus trades, até porque precisa ser simples, se for para ser complicado não funciona. Então vamos lá, vamos direto aqui para análise e entender qual foi o racional técnico que nós usamos para entrar nesse trade aí, que vamos em busca aqui de mais ou menos uns 30% de lucro, se a nossa premissa maior, estabelecida como principal hipótese, for alcançada. Então direto aqui no gráfico mensal de CKB, para a gente contextualizar esse preço, vemos que temos um grande padrão de equilíbrio acontecendo aqui no gráfico mensal, logo estabelecendo como maior premissa, maior probabilidade, a construção de um fundo ascendente com relação ao fundo anterior, já aqui próximo dessa região. Então, uma outra boa evidência de que estamos aqui construindo esse fundo ascendente contra o fundo anterior, é que tivemos aqui já do gráfico mensal uma pequena rejeição, um volume decrescente, demonstrando aqui nesse contexto que estamos perdendo força conforme nos aproximamos do suporte mais importante, que é o fundo ascendente do padrão de equilíbrio. Então aqui agora, para termos mais informações mais detalhadas do que está acontecendo aqui, precisamos dar um zoom para o gráfico semanal para vermos isso aqui de uma forma mais ampla, uma forma quebrada, porque aqui no gráfico semanal é esse caminho de baixo, essa única pernada de baixo aqui do mensal no gráfico semanal já vai mostrar para nós uma tendência de baixa, a mesma coisa aqui nessa pernada de alta já vai ser uma tendência de alta. Então, para isso a gente dá zoom nos gráficos menores para obter mais detalhes. Então agora precisamos saber a que ponto estamos da formação, da construção desse fundo ascendente do padrão de equilíbrio do gráfico mensal, o que potencialmente vai nos levar em busca dos nossos lucros, aí colocando mais ou menos 30% de lucro da nossa posição no bolso. Então vamos lá no gráfico semanal, ver em detalhes o que está acontecendo aqui. Então vamos lá, aqui no gráfico mensal, como a gente viu de fora, já temos uma tendência de baixa. E essa tendência de baixa vem formando possivelmente aqui uma cunha descendente. Temos fundos sendo rompidos cada vez com menos continuação. Então aqui já desde agora, chegando nesse suporte aqui desse fundo intermediário, dessa tendência de alta anterior, vemos o rompimento dessa região já com uma rejeição, com os touros empurrando o preço de volta para cima. Então pode ser o início da construção dessa inversão de tendência que pode potencialmente configurar aquele fundo ascendente do mensal. Então aqui agora, o que temos uma perspectiva de acontecer é que os touros consigam carregar o máximo possível esse mais provável topo descendente a ser formado o quanto mais próximo possível do topo anterior, também sofrendo com as médias móveis como resistência e também essa potencial LTB aqui também trabalhando como resistência. Então, o rompimento de uma LTB com a configuração de um fundo aqui no semanal vai dar confiança para os touros suficiente para enfrentar essas médias como resistência, confirmando o mais provável topo descendente com relação ao topo anterior, porém bem próximo dele e já tomando distância do fundo anterior, para aí formar aquele típico ombro, cabeça, ombro invertido, invertendo a tendência aqui do gráfico semanal. Essa, por enquanto, aqui diante da perspectiva do contexto que a gente vai avançando no gráfico, a gente vai tendo essa tomada de informações para estabelecer as maiores, as mais prováveis hipóteses, e é com elas que a gente estrutura a nossa relação de risco-retorno para decidir se entra ou não numa operação. Imagina como se você estivesse indo num parque e aí cada brinquedo, cada atração do parque tivesse um custo diferenciado para você participar dele. Então, quanto maior é o benefício daquele evento, mais caro fica o ingresso. Então, aqui, da mesma forma, a gente estabelece a relação de risco-retorno para entrar numa operação.
quanto maior o benefício, mais caro tende a ser o ingresso. O que eu estou querendo dizer é que você precisa analisar qual que é a distância do teu stop com relação ao potencial ganho que você tem. Você só consegue fazer isso uma vez que você consegue fazer uma análise técnica correta, estabelecer as perspectivas de probabilidade correta, cada vez com as hipóteses mais prováveis com a realidade. Então, se você complica muito, põe um monte de indicador, isso fica cada vez mais confuso, você não consegue ter uma visão clara do mercado para poder estabelecer essas relações de risco-retorno favoráveis. Então, aqui para continuar na nossa análise, a gente precisa dar um zoom no gráfico diário e entender a que ponto estamos da formação desse fundo no semanal para a gente avançar com essa perspectiva de probabilidade. Então vamos lá. Aqui no gráfico diário já temos a nossa inversão de tendência. Já temos aqui um pivô de alta no gráfico diário, já sofrendo com as resistências das médias móveis exponenciais aqui nesse tempo gráfico. Então, o que precisamos para confirmar isso aqui como um fundo ascendente do semanal? Vamos voltar no semanal para entender. O que precisamos aqui para confirmar aquilo como um fundo, aqui já no semanal, tendo em vista que já temos um pivô de alta no diário, precisamos romper a máxima desse candle anterior aqui do semanal. Então, lá no gráfico diário já temos o primeiro passo, que é o pivô de alta, já temos uma inversão de tendência no gráfico diário, porém agora precisamos enfrentar a resistência das médias móveis para ultrapassar a máxima do candle semanal anterior. Assim a gente confirma aquele fundo no gráfico semanal e nos aproximamos cada vez mais do topo anterior, nos dando espaço suficiente para aquele ombro, cabeça, ombro no semanal se consolidar e aí inverter a sua tendência, confirmar o fundo ascendente do padrão de equilíbrio do gráfico mensal e nos levar em direção aos nossos alvos de venda com lucro. E aqui temos uma relação de risco-retorno extremamente favorável para buscar aí aproximadamente os 30% de lucro nesse trade, nessa operação com essa construção dessas conjecturas contextualizando o preço, e é isso aí que a gente faz nas nossas análises técnicas, e é por isso que a gente tem tanta assertividade nas nossas análises, porque é sempre muito bem contextualizado, sempre de uma forma simples, muito clara, muito evidente sobre a contextualização do preço com relação às probabilidades, e aí por isso a gente consegue construir uma relação de risco-retorno favorável, com um stop próximo diante da nossa proporção de lucro. E aí, com isso, a gente consegue estabelecer aquela relação favorável de risco-retorno numa operação, trabalhando a favor da maior hipótese no gráfico. Então, se você quiser acompanhar essa operação em detalhes, saber o ponto de entrada, o nosso ponto de stop, os nossos alvos de venda com lucro, conheça o Notificações Lucrativas. É isso aí, eu te espero lá. Um grande abraço, valeu!